Olá a todos e a todas. Hoje falaremos de um tema muito importante, que é o multiculturalismo. Vamos entender um pouco sobre as origens do multiculturalismo e como movimento teórico e prática social. O discurso da diversidade, o discurso da igualdade na educação e na escola, como conviver com o outro. Bom, pessoal, o tema multiculturalismo é muito importante e atual. É uma das temáticas que envolve questões polêmicas do tempo recente. Mas o que é multiculturalismo na prática? Bom, multiculturalismo é um conceito utilizado para entender as dinâmicas de como que determinadas sociedades é formada por uma conjuntura, por um grupo maior de culturas distintas, e que há em determinadas localidades a predominância de uma certa cultura. A multiculturalidade quer garantir os direitos, reconhecimento, reivindicações e conquistas das chamadas minorias. A primeira coisa que devemos entender é que no caso do Brasil, país onde vivemos, nós somos uma cultura multiétnica. São diversos Brasis com manifestações multiculturais. E essa diversidade brasileira é ilimitada. Nós temos costume, temos nossas tradições, lendas e crenças que constituem o imaginário do povo brasileiro. Constituído de uma multiplicidade de identidades e modos de ser, negros, negras, brancos, brancas, indígenas, mulheres, homens, pertence a uma sociedade miscigenada, que foi instruída ao longo da historiografia brasileira por intermédio de políticas educacionais com orientações monoculturais, que privilegiam homens brancos, cristãos e favorecidos financeiramente. O reconhecimento do multiculturalismo no contexto da educação brasileira é uma questão de justiça social, pautada nos direitos humanos e articulada às práticas educativas. Desse modo, a discussão do multiculturalismo no campo pedagógico abarca entre aspas, posicionamento claro a favor da luta contra a opressão e a discriminação a que certos grupos minoritários têm historicamente sido submetidos por grupos maiores poderosos. Candu, 2008. Boa noite, eu sou a Lília e vou dar continuidade ao que a Giovana estava falando anteriormente. O multiculturalismo é o reconhecimento das diferenças, da individualidade de cada um, do respeito ao gênero, é o resultado da mistura de raças negra, branca e indígena. É a luta pela minoria. Enfim, é o respeito pelos costumes, valores, pelo modo de vida, entende? Portanto, o multiculturalismo perpassa pelo hibridismo da diferença, da maneira de viver que estabelece o convívio multicultural. Nessa coexistência de várias culturas, certamente se instaura o respeito entre as culturas, estabelecendo-se atitudes de tolerância entre os indivíduos. O multiculturalismo é um princípio que defende a necessidade de ir além das atitudes de tolerância entre diferentes culturas, no mesmo território ou nação. Para que possa haver uma coexistência harmoniosa, devem ser respeitadas as diferenças entre culturas que habitam em um mesmo estado. O multiculturalismo tem principais elementos e eu vou citar apenas 3. Ele tem vários, mas eu vou falar apenas de 3, que são o respeito à diversidade. O multiculturalismo enfatiza a importância de respeitar e valorizar as diferenças culturais e étnicas, reconhecendo que cada grupo possui sua própria identidade cultural e contribuição para a sociedade. O segundo é a igualdade. Ele defende a igualdade de direitos civis, políticos e sociais para todos os cidadãos, independentemente de sua origem cultural. Isso inclui o acesso igualitário a oportunidades educacionais, empregos, moradias e outros aspectos da vida social. E o terceiro, não menos importante, é a tolerância e a aceitação. O multiculturalismo promove a tolerância e o entendimento entre grupos culturais diferentes.
incentivando a convivência pacífica e a coesão social em sociedades diversas. Olá, eu irei falar sobre o discurso da igualdade na educação. Na sociedade capitalista contemporânea, o discurso da igualdade na educação apresenta-se como um mito bastante perigoso, pois o modelo pedagógico vigente evidencia que as oportunidades são iguais e afirma que o sistema educacional é o principal aspecto gerador de igualdade da nossa sociedade livre, o sucesso. Então, pode ser alcançado pela inteligência, pelo trabalho árduo e com criatividade. Assim como muitos outros mitos, esse faz parte da nossa vida diária, mesmo que sua falsidade tenha sido continuamente comprovada. Certamente, o mito da igualdade é injusto, tendo em vista que as pessoas que acreditam nela pensam na possibilidade de ter êxito nos estudos. Alguns estudiosos dizem que a raiz do problema da divisão de classe está no fator biológico, ou seja, os estudantes que se encontram em desvantagem herdaram um talento cultural inferior. Segundo Bourdieu, em 1964, uma criança de classe social menos privilegiada que convive em uma família que não domina a língua culta recebeu certamente de seus pais uma boa vontade cultural esvaziada, considerando que os mesmos não possuem outra coisa além de vontade própria para estudar. Já uma criança de classe social privilegiada recebe da família todo o estímulo para desenvolver a linguagem. Portanto, o domínio da língua culta, entre outras habilidades próprias de sua cultura, essa criança é aceita no grupo social porque, além de dominar a língua, possui todo um referencial, tendo em vista que seus pais lhe passaram um capital cultural, mesmo que indiretamente. Ao longo da história, construiu-se o mito de que todos eram iguais em direitos e oportunidades, inclusive na educação. A cultura escolar está impregnada pela perspectiva do comum, do aluno padrão, a que todos são iguais, o que evidencia a ausência de uma educação pautada na diversidade em sala de aula. A escola trabalhava um currículo único, todos eram iguais. Mas nos parâmetros curriculares nacionais, consta que a educação deve ser vivenciada como instrumento proeminente de promoção dos valores humanos universais com qualidade dos recursos humanos e respeito pela diversidade cultural. Oi, boa noite a todos. Eu sou a Bruna Caroline e vou falar sobre o multiculturalismo na escola. Como todo mundo sabe, a escola ela é um espaço multicultural, que há várias pessoas diferentes. Você está aqui na nossa sala de aula da faculdade. Há vários indivíduos com tradições, culturas, comportamento, língua, religião e etnias diferentes. A gente, como futuro pedagogos e futuros professores, vamos lidar no dia a dia com várias culturas e temos que ser aberto, temos que aceitar, ser imparcial, não ter preconceito, saber escutar e saber respeitar, para que a gente busque crianças e adolescentes, que a gente fale sobre essa cultura, para que não tenha um preconceito ou uma discriminação em sala de aula. E há várias formas de buscar, de falar dessas culturas, com jogos, com histórias, com receitas. Vou citar aqui um jogo que eu vi e achei muito legal, que o professor ele faz uma roda e dá uma folha em branco para cada aluno. E aí ele fala um pouco da escola e depois ele cita um local. Ele tipo Polo Norte. E aí a criança vai imaginar outra escola, como é essa outra escola no Polo Norte. E a gente vai dar uma dica, ó, lá é muito frio, faz muita neve, e essa criança vai ter que imaginar e desenhar. E dessa maneira o professor vai lá, vai conversar sobre essa cultura. E as histórias, contar as histórias de indígenas,
contar as histórias dos africanos para esses alunos, as receitas, trazer, separar uma aulazinha. Vamos fazer uma receita, vamos fazer um tacacazinho que veio do Pará, como surgiu o tacacá. Falar também de outras receitas para que busque essa diversidade de culturas, para que o aluno entenda. Boa noite, eu me chamo Regina e vou falar sobre as 3 concepções do multiculturalismo. A primeira é multiculturalismo assimilacionista. Essa concepção procura favorecer que todos se integrem na sociedade e que todos sejam incorporados à cultura dominante, sem que haja espaço para qualquer tipo de discussão. Nessa sociedade, todos são chamados a participar do sistema educacional, porém, sem que se coloque em questão o caráter monocultural, ou seja, é uma cultura para todos, e os diferentes, eles precisam se adaptar a essa cultura hegemônica que é reproduzida dentro da escola. Na verdade, esse multiculturalismo aponta a ideia de que todas as culturas deveriam ser comuns, como se fosse a mesma coisa, ou seja, essa concepção, ela nega a existência da diversidade. A segunda concepção é o multiculturalismo diferencialista ou plural. Essa concepção, ela critica o assimilacionismo e traz o respeito às diferenças e o reconhecimento delas, criando assim um espaço onde os grupos não hegemônicos possam se expressar, mantendo suas matrizes culturais, ou seja, a sua cultura de origem. A partir daí, existe um olhar da escola para as diferenças, ao contrário do assimilacionismo, onde lá a escola não tem nem que se preocupar com isso. Lá a escola tem o seu padrão de qualidade e tem a sua sociedade ideal. E ela precisa sempre contribuir para essa sociedade. No diferencialismo, a escola ela procura reconhecer o diferente para tentar respeitá-lo. E a terceira concepção é o multiculturalismo interativo ou intercultural. Essa concepção se difere das outras duas citadas. Ela vem se preocupando com a interação entre os grupos diferentes, ou seja, a inter-relação entre os grupos culturais. O multiculturalismo interativo não separa diferença e desigualdade e também não reduz um ao outro. Ele privilegia a transformação das relações sociais, das relações culturais e institucionais. Ele também reconhece que a transformação institucional não deve apenas assumir as operações internas das instituições educacionais, mas também deve promover discussões sobre poder, política, brancura e capitalismo. E é isso. Obrigada. Olá, boa noite. Eu me chamo Neilana e eu darei as minhas considerações finais em relação ao multiculturalismo. Bom, ele é um movimento teórico e apresenta-se como prática social, que contesta preconceitos e discriminações a indivíduos e grupos culturais, muitas vezes submetidos a processos de rejeição ou silenciamento por sua condição de pertencimento identitário. Portanto, viver e conviver com o outro no mundo atual passa pelo reconhecimento de pluralidade e diversidade de sujeitos e de culturas, fazendo prevalecer o respeito e a tolerância recíproca, aceitando as diferenças culturais como construtoras do que é plural e diverso, e não como causadoras de inferioridade ou desigualdade. Todavia, unir o multiculturalismo e suas origens aos seus significados e concepções teóricas como forma de evidenciar o sentido político-cultural, de se educar as atuais e as futuras gerações a partir de uma visão multicultural, critica que leve em conta, no processo formativo dos sujeitos, a necessidade e importância de se reconhecer, valorizar e escolher identidades plurais sem representar quaisquer formas de preconceito e desrespeito à vida humana, independente de sexo, cor, gênero, credo, etnia e nacionalidade. Portanto, busca-se com isso superar as atitudes discriminatórias ou silenciadoras
da diversidade cultural pautada na justiça social. Então, é importante enfatizar que não se devem entremear exclusivamente os processos discursivos, mas combater o preconceito na sociedade, especialmente na escola, pois é ela a formadora de opinião, de identidade e transformadora da sociedade, e é ela que permeia novos saberes, novas competências, um jeito de pensar e de agir. Enfim, é ela que constrói um novo perfil de formação de cidadão. Portanto, torna-se urgente e inadiável a mobilização de esforços no sentido de solucionar e de combater a opressão e reafirmar os direitos humanos, garantindo o direito à pluralidade e às diferenças culturais, em defesa da diversidade cultural, da vida humana, acima de qualquer forma discriminatória, preconceituosa ou imprudente, a fim de evitar abalos mais profundos nos alicerces da sociedade. E é isso, gente. Eu finalizo aqui a nossa videoaula. Espero que vocês tenham gostado. Tenham uma boa noite e tchau!